para dormir e eu vi alguém chamar ele. E como Eli era o sacerdote do templo e ele era o líder espiritual dele, ele sempre ia a Eli: que foi, meu senhor? E ele disse assim: mas eu não te chamei. E aí Eli pôde entender que era Deus chamando a Samuel. E Deus, ele queria um particular com Samuel. Deus queria falar com Samuel. Por isso que ele era chamado todo o tempo. E Deus falou assim para Samuel, que Samuel ouvisse o que Deus dizia, que era para ele dar um recado para Eli. Engraçado que Eli era o sacerdote do templo, mas Deus queria falar com Samuel, a criança. Por que Samuel? Ele talvez obedecia ao Senhor. Ele entendeu que ele obedecia a um Deus grande. E ele, por ser um sacerdote já de idade e ter filhos crescidos, muitas vezes ele não chamava a atenção dos filhos, sobre o que os filhos faziam contra o templo, contra os mandamentos do Senhor. Então muitas vezes Deus falava com Eli e Eli não ouvia. Então ele chamou o menino para que Deus revelasse o que Deus ia fazer contra a casa de Eli. E eu estava lá em casa e falei assim para Deus: o que eu vou levar? E Deus só falava: Samuel, Samuel. Você vai levar Samuel. E eu fui para lá e fui para cá, e eu li aqui, ali, vinha uma passagem, vinha outra. E Deus falava: não, Samuel. E quando Deus me pegou aqui, eu entendi o que Deus falou. Deus estava falando do chamado. Deus estava falando do chamado dele sobre as nossas vidas. Muitas vezes estamos assim, como Samuel, sem entender que é o Senhor quem está nos chamando. É o Senhor que quer um particular para conosco. É Ele que quer revelar coisas grandes e ocultas e firmes que nós não sabemos. E Deus, tanto que levantou Samuel como um grande líder, como um juiz do povo. Além de sacerdote, Deus levantou ele como juiz do povo. Por quê? Nós entendemos o quê? Pela obediência, pela disponibilidade de Samuel ao Senhor. Então é isso que o Senhor está alertando para conosco nesta noite. Muitas vezes nós nos sentimos angustiados, aflitos, desanimados, perseguidos, assim como Elias. Ele se escondeu do Senhor. Ele achou que só tinha ele de profeta, né? Que só ele era o único homem de Deus, que todos os homens de Deus já tinham sido mortos. Mas Deus falou assim: come do que eu te dou, da comida que eu te dou, que era a palavra de Deus, que era o fortalecimento espiritual, que era a presença dele, porque a caminhada dele ainda era longa, ainda tinha mais 300. Então muitas vezes nós nos sentimos assim só, um profeta sozinho, um sacerdote solitário. Mas muitas vezes esquecemos que nós temos o Senhor. Lembrei agora lá na casa de vocês que Deus falou que nós estamos muitas vezes sozinhos, mas não estamos desacompanhados, né? E é verdade. E Elias, ele se sentia assim. Samuel, talvez ele se sentiu assim, porque ele era uma criança, ele teve que dar recado ao sacerdote. É isso que o Senhor quer levantar: profetas que falem a verdade, que andem na verdade. E o Senhor nos escolheu nesta noite para sermos este profeta, para nos disponibilizarmos ao querer do Senhor, a voz do Senhor. Muitas vezes estamos preocupados com as coisas deste mundo, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir, né? Com o que faremos amanhã. Temos todo um cronograma, toda uma programação, e esquecemos o que realmente importa, porque a palavra de Deus diz assim: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E por falar de chamado, eu era missionário, acho que eu deve ter uns 2 anos de pastorado, um pouco mais. E eu trabalho, né, sou professora, igual eu falei, e eu senti uma grande necessidade de abandonar o meu emprego, de abandonar tudo. É loucura, né? Ela abandonou tudo, abandonei. Porque eu sentia grande angústia, eu sentia grande aflição, e eu senti que o Senhor ele queria um particular comigo. E nós, quando temos o Senhor, nós entendemos a voz do Senhor quando o Senhor está nos chamando. Foi uma loucura? Foi. Mas eu pude entender que eu precisava naquele momento com Deus. Eu precisava me separar de estar com o Senhor. E muitas vezes a gente precisa tirar coisas que nos fazem mal, que nos aprisiona, que impede de nós ouvirmos a voz de Deus, de buscarmos ao Senhor. Então eu sentia essa grande necessidade, porque o meu chamado, ele fala mais forte. A minha aliança com Deus, ela fala mais forte. E eu não quero ser como um sacerdote ali, surdo, velho, desobediente, sem falar a verdade. O Senhor quer que nós andemos na verdade. Muitos, você vai ver muitos pregadores em púlpitos. Você vai ver muitas pessoas pregando prosperidade, ou seja lá o que for, ou pregando heresias. Muitas igrejas lotadas. Mas será que está sendo pregada a verdade? Então Deus quer que nos levantemos como atalaia, como sacerdotes da última hora, como ceifeiros da seara do Senhor. E para isso, o Senhor ele vai nos chamar.
Ele vai nos constranger. Ele vai, muitas vezes, permitir ficarmos aflitos, angustiados. Porque Jesus, ele sentiu angústia. E sabe o que ele fez? Ele foi lá para o monte orar. E ele estava só. Porque ele chamou a atenção dos discípulos e falou assim: vocês não podem orar 1 hora comigo? Que os discípulos estavam dormindo. Mas ele sabia que Deus chamou ele para um propósito. Para ser entregue à humanidade, para a salvação de todos. Então ele sabia que ele sentia angústia, aflição. Você acha que Jesus ele tinha medo, como muitos falam? Ele fala assim: se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Talvez a preocupação de Jesus, eu não acredito que Jesus tinha medo, não. A preocupação de Jesus, que ele sabia que muitos iam negar ele, muitos iam rejeitar ele, não foi? Iam judiar dele. E ele amava todo aquele povo. Porque ainda zombavam dele e falavam assim: ai, você é o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Ele fala: tu dizes. Então não é que ele tinha medo de ir para o Calvário, para a cruz. Ele sentia grande angústia porque ele tinha que orar por aquele povo, para o propósito de Deus ser cumprido. Para que quando ele fosse para o Pai, muitos crescem sem ver. Porque todo mundo sabe que foram só os discípulos que viram, não foi? A ressurreição e a Maria Madalena lá, e aqueles que estavam lá de plena comunhão com ele. Porque diz que ele não tinha beleza nem formosura, era rejeitado, era até zombado. E a palavra nos afirma que muitos só queriam Jesus pelo pão, não é? Só pelo que ele tinha para dar. E muitos é assim, querem Jesus pelo pão, pelo que ele tem para dar. Eu acho engraçado que às vezes eu olho assim, as pessoas falam assim: fulano é homem de Deus, esse casal é uma vez. E muitas vezes a vida daquele povo ali que está na direção de algo, que não é na minha igreja, graças a Deus, que lá tem homens de Deus, mulheres de Deus maravilhosas. Meu pastor é homem de altar, homem de Deus, homem fiel ao Senhor. E às vezes você olha assim: meu Deus, só Deus sabe, né? Não tem temor nenhum, faz da igreja comércio, covil de ladrões. Mas se a gente que é ser humano muitas vezes sabe, imagine Deus. Que Deus Deus não quer esse tipo de gente na obra dele, na casa dele, na presença dele. Porque nós temos que ter convicção do que falamos e do que fazemos e de quem somos diante do Senhor. E é isso que o Senhor quer. Ele tem nos chamado. Ele quer que nós ficamos de pé para que falamos a verdade, para que andemos na verdade, para que ajudamos os que realmente estão caídos, necessitados. Ajudar não é você dar só uma esmola, você dar uma cesta básica, mas em oração de joelho por alguém, ou fazer uma visita, ou dar uma palavra de encorajamento. Muitas vezes você não dá. Muitas vezes não damos. Às vezes no próximo egoísmo, tô lá na minha casa, tipo assim: ai, vou orar depois, nem ora. Às vezes alguém fala assim: se ora por mim, mano, você até esquece. É porque já aconteceu. Nós somos falhos. Mas que nós viemos priorizar o amor do Senhor, o chamado do Senhor sobre as nossas vidas. E nós vamos ser como criança. E nós vamos entender como quando o Senhor está falando conosco. E diz que Samuel ele foi um grande juiz, um grande sacerdote do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer para conosco, viu, Ricardo? E Deus, ele vai te espremer. Ele vai te espremer. Não tem para onde você correr. Eita Deus, glória a Deus. Não tem, você tem que ir. Se está cansado, você tem que ir. Se está fraco, você tem que ir. Está desanimado, você tem que ir. Viu alguma coisa que você não gostou, você tem que ir. Limpar seu coração. Falar assim: Deus, o Senhor me chamou sacerdote. O Senhor me chamou para profeta. O Senhor me chamou para homem de Deus, para homem do altar. Então, essas coisas a gente não olha. Quem me aborreceu, quem não me aborreceu, quem olhou para mim, quem não olhou, quem me cumprimentou, quem deixou de me cumprimentar. Se eu tô bem, se eu estou mal, se eu estou desanimado, se eu estou cansado, se eu estou enfraquecido, o Senhor te deu força nesta noite. Te deu uma capa, te deu a capa de Elias para você. Vai ser cantar para mim. Ele deu a capa de Elias para você. Olha a capa de Elias. Aleluia. Eu falo assim, Eliseu falou assim: Senhor, do Senhor ir, ser arrebatado, me dá a tua capa. Eu quero porção dobrada do teu Santo Espírito. Aleluia. É isso que nós temos que buscar. Porque os dias são maus. Os tempos são difíceis. E o inimigo ele quer nos oprimir. Todo o tempo. E a gente, como nós temos um chamado, dói muito. Eu estava até falando para uma pessoa hoje no WhatsApp, que ele é pastor. Ele dói muito. O meu chamado tem me cobrado, tem me doído. Mas eu prefiro andar na verdade, tirar algumas coisas que me atrapalham, que não agradam a Deus, do que eu morrer. Do que eu ficar doente espiritualmente, emocionalmente, porque o meu chamado me cobra. Me cobra. Muitos podem olhar e falar assim: ela não é nada. Lógico, eu não sou nada. Jesus é na minha vida. Ela anda assim, eu ando assim, gente. Todo tempo eu ando assim. Se eu não tiver de short na minha casa, eu tô de calça. Você vai me ver por aí, aquela vai pastora, tem que me olhar um dia assim. Olha assim. Só para o lado do Senhor, ele me chamou, porque Deus sabe
quem eu tenho consolado, para quem eu tenho orado, o que eu tenho passado, a lágrima que tem derramado. Porque quando nós temos um chamado, o Senhor vai nos constranger, vai doer, não vai ser fácil. Tem as rosas, mas tem os espinhos. Tem os espinhos. Tem os espinhos. Você passa todo o tempo a sua aflição. Muitas vezes a gente olha assim e fala assim, só tem eu, né? Igual foi a palavra, só tem eu, Jesus, naquela casa. É o Senhor que levantou para ser coluna. É o Senhor que levantou para fazer diferença. É o Senhor que te levantou para trazer consolo aos quebrantados de coração. E nós devemos olhar a nossa situação, nosso problema, ou as nossas dores. Que nós viemos levantar em meio às dores. Tem a mulher, se eu não me engano, a Sunamita. Pega o Francisco aí, Jesus. Jesus tem. Foi Elias mesmo, né? O homem de Deus que passava lá. Todo dia o homem de Deus passava por aquela rua. E a mulher falou assim, eu vou fazer um quartinho aqui para esse homem de Deus. Toda semana ele passa aqui, vou fazer um quartinho para ele dormir, tomar um banho, né? Entregar uma refeição para ele. E sabe o que Deus usou o profeta para falar para ela? Daqui uns dias você vai ter um filho. Ele nem sabia que ela tinha filho, nem sabia que ela tinha o desejo do coração dela. Filho, muitas vezes quer dizer bênção, viu gente? Não é filho não, porque a gente vai engravidar. É engravidar das bênçãos espirituais, das coisas de Deus. E das bênçãos que o Senhor tem nos prometido, né? E esse filho, ele morreu. Sabe o que ela fez? Ela não foi contar problema pro vizinho, não. Todo lugar que ela passava, o vizinho perguntava pra ela, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? Sabe o que ela falava? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Eu costumo falar assim, né? Vai tudo bem com você, vai tudo bem. Até brincar, Fátima, vai tudo bem. Ela já sabe que não tá lá, mas vai tudo bem. E todo mundo perguntava, vai, como é que vai teu filho, vai teu marido, vai tudo bem? Coisa de vizinho, gente, tá tudo bem lá na sua casa? Vai tudo bem. E ela ia-se embora. Sabe pra onde que ela foi? Cobrar o profeta. Você me prometeu um filho e esse filho morreu. E agora? Vai lá resolver. Olha só que confiança. Ela acreditava no profeta. Tá vendo que Deus quer que nós sejamos um profeta assim? Sim. Confiável. Um homem e uma mulher de Deus confiável, que a pessoa pode confiar e saber que daquela boca vai sair palavra de vida, vai sair palavra de autoridade, palavra de libertação, palavra de cura. É assim que ela tinha tanta confiança no profeta que ela foi falar lá com o profeta. Sabe o que o profeta fez ainda? Acho que Deus provou na fé dela. Mandou o outro lá, o secretário. Vai lá orar pelo filho dela, que já estava morto na cama. Chega lá, ele fez e aconteceu nada, né? Teve que vir um profeta. Porque Deus queria provar para o fé dela. E aí não teve jeito. O profeta teve que ir lá resolver. E Deus, a palavra fala que o filho dela ressuscitou. O filho dela tornou a vida novamente. Então é isso que o Senhor quer que nós sejamos. Não só diante dos homens. Muitas vezes os homens não podem reconhecer. Mas diante de Deus. Que nós somos pessoas de Deus. Que anda na verdade, pessoas em que o Senhor pode contar, pode confiar, pode dar algo que nós vamos realizar e fazer perante o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, eu estou muito feliz por essa oportunidade, eu sou sempre bem-vinda aqui nesta casa. Querendo ou não, eu faço muito barulho. Eu faço muito barulho, gente, que eu sou crente. Eu sou crente pentecostal, eu tenho quase, meu filho fazer 18 anos de evangelho eu tenho, para a glória do Senhor. Já tenho 18 anos, meu filho aceitou com 6, 9 meses, acho que eu ainda tinha uns 9 meses, eu acho, 6, 7, não sei, quando eu aceitei a Jesus. 4 meses. Olha, era bem novinho, ela que sabe. Porque quando a família toda levantou a mão para Jesus, minha mãe levantou, que é coluna, viu? Antes do apóstolo chegar onde ele está, minha mãe já era coluna. Quando ela levantou a mão, imagina a igreja toda levantou a mão. Eu sei que me ama. Então, levantamos a mão da família toda e aceitamos Jesus para honra e glória do Senhor Jesus. Então, tem muitos anos, com muitas lutas, muito choro, muitas alegrias também, porque o Senhor ele é fiel, Ele traz muitas alegrias, Ele abre porta onde não tem porta, Ele nos surpreende a cada dia. E Ele é um Deus que Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Mas nós temos que ser gratos a esse Deus. E eu estou sentindo tanta alegria essa semana. Eu estava dando risada, assim. Falei pra mim, nossa, eu pedi a conta, como eu sou louca, né? Eu fiquei pensando assim nas contas. Eu fiquei pensando nas contas, né? Eu sou louca, eu falei assim, Deus, eu pedi a minha conta e tal. Mas eu entendi que Deus queria um particular comigo. Senão eu precisava. Sabe quando você precisa? Eu falei assim, não, eu preciso me ajoelhar aqui e buscar Deus e ouvir Deus falar. E aí, fiquei a semana toda ouvindo Deus falar. Só que eu sinto tanta alegria, e eu vou lembrando daquele versículo. É melhor um bocado seco
com uma casa em paz do que uma casa cheia de riqueza e cheia de contenda. Glória a Deus. Então, o que Deus quis dizer? Melhor termos paz, porque o pão ele provê, ele multiplica. Assim como ele multiplicou o pão e o peixe, ele multiplica. Olha, eu posso te dizer que eu fiquei muitos anos desempregada. Que Deus não deixava faltar o pão. Nunca deixou faltar o pão. Eu olhava assim, assim, meu Deus, Deus vai mudar a minha vida, não. Né? Deus vai mudar a minha vida, não. E às vezes assim, minha mãe mandava alguma coisa. Como diz o apóstolo, ele gosta de falar, você quer comer um doce, tem R$1, nem pra comprar um doce de abóbora. Verdade. Tinha R$1 nem pra comprar doce de abóbora. Mas não é melhor você ter paz? É verdade. Com um bocado seco, do que uma casa cheia sabe, de riqueza, de prata, de ouro. Os filhos de Eli, quando Deus mandou Samuel, criança, chamar a atenção de Eli e falar que Deus ele ia destruir os filhos de Eli. Que os filhos de Eli estavam em prostituição no templo do Senhor. Pegava os cumbuca aqui, ó, de ouro, de prata, tudo assim, essas coisas lindas aqui, ó, para prostituir em povinho. Com a mulherada. Fez calvinho de ladrões no templo do Senhor. A vida deles. E ele, como pai, não chamava atenção. Por isso que eu sou ruim. Eu prefiro ser uma mãe ruim, desbocada, chamar atenção e falar a verdade. Porque minha mãe vai ter palavra dura, eu falo. Minha palavra é dura. Do que eu falo pra eles, eu não vou cair da cadeira e quebrar o pescoço não, porque nem ele não. Quem quiser, se alguém quiser ir pro inferno, é só assim, eu vou junto. Pra depois Deus cobrar de mim e falar assim, você não falou a verdade. E pode ter certeza que muitas vezes nós somos odiados por falar a verdade. Por andarmos na verdade, por sermos diferentes. Nós somos diferentes, povo diz que nós é alienado, que nós somos, o pastor fez lavagem, que nós vamos dar dinheiro para a igreja. Todas essas idiotices que o povo fala. Mas o povo prefere se matar e não ter paz do que buscar Deus, gente. A única coisa que nós temos que ter é esperança, fé em alguma coisa. A pessoa sem fé, ela está morta, acabou para ela. Eu sei porque eu tenho um grupo de filosofia, porque eu estava fazendo um curso de filosofia, mas eu vou retornar a ele. E muitos são ateus, muitos não creem. Tem aquelas mentes de filósofo. Mas na verdade, se você vê, são pessoas totalmente perturbadas, pessoas sem Deus, pessoas sem alegria, sem perspectivas de vida. Então o Senhor, quando Ele vem às nossas vidas, Ele traz tudo novo, Ele é vida. Então é isso que o Senhor quer, nos trazer vida, tudo novo para nós. Amém? Eu sei que eu falo demais, falo pelos cotovelos, é de família, né? Fala pelos cotovelos. Mas amém. Entendeu? Vamos fazer uma oração? E você abre a boca, viu? Fiquem com medo, não. Depois fica doendo meu corpo que ela não abre a boca. Aí eu tenho que abrir a boca. Coisa linda aquela hora, né? Você viu o que Deus fez? Falei, vai cair, vai aguentar não. Ele não aguentou o poder que Deus deu pra ele, viu? Amanhã é dia de culto, viu?